Graça e paz, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, um capítulo por dia, na edição Almeida, revista e atualizada, e a gente vai navegar pela palavra de Deus e vai aprender um pouquinho mais lendo. Eu e você. Isso, vem comigo. Capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou também aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que capítulo! É um capítulo atrás do outro maravilhoso. Nesse capítulo 11 a gente vai ver que a igreja estava crescendo. O evangelho estava se expandindo entre os gentios. Mas, Reginaldo, o que são os gentios? Gentio é o não-judeu. Você sabe que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e o evangelho foi pregado em Jerusalém e em Israel de uma forma geral, principalmente na Galileia, em Samaria, ali naquela região onde havia forte o judaísmo, onde os judeus moravam, onde os hebreus moravam. Judeu e hebreu, a mesma coisa. Mas Jesus, lá no livro de João, no capítulo 1, versículo de número 11, ele disse: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João diz isso a respeito de Jesus. O que era seu? Os hebreus, os descendentes de Abraão, como Jesus era. Mas os seus não o receberam. Os próprios judeus disseram bem alto para Pôncio Pilatos: crucifica-o. Lembra disso? Aí o versículo 12 do capítulo 1 ainda do livro de João diz: mas a todos quantos o receberam, então aí o evangelho se espalha. Aí já não é ao que era seu. Todos, qualquer pessoa, eu, você e qualquer pessoa no planeta. É por isso que o apóstolo Pedro disse no capítulo 10, que nós já lemos aqui, que Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser oriental, africano, hebreu, pode ser alemão, pode ser das Américas, pode ser da Oceania, do Polo Norte, do Polo Sul, da última das ilhas do Pacífico. Qualquer pessoa que tenha o seu coração quebrantado pelo Espírito Santo e evitar endurecê-lo, aleluia, pode receber o Senhor Jesus. Não importa se está num palácio, se está num presídio, se está num hospital, se está num barraco de uma comunidade anteriormente chamada favela. O que importa é o coração do homem. O que importa é o coração do ser humano. Aleluia! E aí há aquela transformação. Então o gentil é o não-judeu. Após a dispersão, após as pessoas que estavam sendo perseguidas, os hebreus, fugirem ali de Jerusalém e irem espalhando o evangelho, a princípio eles procuravam espalhar o evangelho para quem? Para os seus irmãos judeus. Mas devagarinho, segundo a orientação do Espírito Santo, tabus vão sendo quebrados, limites vão sendo vencidos. Aleluia! E foi o que aconteceu, inclusive, com o preconceito que havia dentro do coração do apóstolo Pedro. Você se lembra do capítulo de número 10, que nós estudamos, em que aconteceram todos esses fatos que ele conta para os seus irmãos lá em Jerusalém? Quando ele chega em Jerusalém, o pessoal fica sabendo como Pedro entrou na casa de um gentio, ou seja, de um não hebreu, de um não judeu. Ele comeu com eles. Mais do que isso, ele orou, ele pregou, e o Espírito Santo, que tem autonomia, desceu sobre toda a família de Cornélio. Aleluia! O evangelho estava chegando em outras áreas e muitas pessoas sendo alcançadas, assim como eu e você fomos. Sim, se você ainda não foi, pode estar sendo exatamente durante esse período de tempo em que eu estou aqui falando com você. Pedro então explica: olha, eu vou contar para vocês. E ele conta, e quando ele conta, as pessoas não ficam assim revoltadas mais.
Elas não insistem no preconceito. Eles compreendem o que Pedro falou e ficam felizes e alegres, porque o poder de Deus está chegando justamente na vida de certas pessoas, de certa etnia, que eles jamais imaginavam que pudesse acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que está escrito em João, no capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui não fala de nação, não fala de língua, não fala de ser rico, de ser pobre, de ser alto, de ser baixo, de ser gordo, de ser magro. Não fala de curso universitário, de PhD ou da pessoa que não sabe ler nenhuma palavra escrita, não importa. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, você percebe que aquele homem bom, chamado Barnabé, é enviado, então, para uma outra região, lá em Antioquia, e ele vai. E a mão do Senhor, preste atenção, isso é muito importante, versículo de número 21, estava com eles, e muitos crendo, converteram ao Senhor. Barnabé vai até lá, e ele chega, ele vai atrás de Saulo. Lembra que foi ele que praticamente salvou a vida de Saulo, quando Saulo estava sendo perseguido lá em Damasco, e ele vai lá e leva Saulo até Jerusalém e apresenta Saulo e avaliza, dá o aval, é fiador de Saulo, porque a igreja estava querendo fugir da presença daquele homem que antes era perseguidor. E depois, quando Saulo começa a ser ameaçado também em Jerusalém, ele dá um jeitinho de enviar com as pessoas que estão lá da igreja, Saulo para Tarso de novo. E Tarso está lá, sendo a cidade de Saulo por mais algum tempo, enquanto Deus está preparando ele para fazer coisas extraordinárias. Perceba que desde a saída de Saulo de Jerusalém indo para Tarso, não se fala mais nele. É porque Deus está preparando aquele homem por algum tempo, por um bom tempo. Às vezes as pessoas imaginam não ser necessária uma preparação, mas é preciso uma preparação para que nós possamos explicar a palavra, pregar a palavra. Isso é muito importante. É muito importante a gente ter intimidade com esse livro aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos, eu e você, debatendo, conversando, explicando, pedindo a Deus que nos dê a palavra certa para que a gente possa meditar nessa palavra. Saulo ficou ali um bom tempo e aí um dia ele está ali, em Tarso. Talvez ele tenha pensado, será que os meus irmãos se esqueceram de mim? E aí chega de novo quem? Barnabé. Oh, irmão, o Evangelho agora vai usar você. E por um ano, diz aqui o versículo de número 26, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se você procurar assim, na semântica, se você procurar na essência desse nome, cristãos, primeira vez, aqueles que não eram cristãos, aqueles que rejeitavam o nome do Senhor Jesus, vendo como era a igreja, o original me parece que é mais ou menos isso aqui, ó. Vou tentar falar de uma maneira simples. Era pequenos cristos. Esse era mais ou menos o jeito que eram chamados, de maneira inclusive pejorativa, os cristãos. Pequeno Cristo. Eles falavam isso de maneira pejorativa. Eles olhavam para aquelas pessoas e falavam, olha só, são os pequenos cristos, esse povo diferente, esse povo radical, esse povo fanático, esse povo que não se dobra, esse povo que
não adora ídolos, esse povo que não ama o dinheiro, esse povo que se entregou a isso. Eles são pequenos cristos, esse povo humilhado, pisado, machucado, perseguido e que não desiste. Esse povo que se espalha e que prega com dinheiro, com recurso, sem recurso. São os pequenos cristos. Que apelido bom para a gente ter, né? Na época era pejorativo, mas eu tenho certeza que quando um cristão estava passando, e aí havia aquele comentário lá, nas rodinhas das pessoas que não temiam a Deus, aí, ó o pequeno Cristo aí, ó. É porque essas pessoas procuravam se parecer muito com Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu não sei você, mas eu me emociono só de pensar. Imagina alguém olhar para você e falar, olha, mesmo que seja pejorativamente, olha o pequeno Cristo ali. Gente, que coisa maravilhosa. Está dizendo que eu me pareço com o meu Senhor. E um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ágabo era um profeta que veio de Jerusalém para Antioquia. E essa profecia realmente aconteceu. Cláudio foi um imperador romano. E esse imperador romano, no tempo dele, realmente houve não apenas uma, mas vários períodos de fome. Então essa profecia de Ágabo aconteceu. Ele era um profeta verdadeiro. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ali a situação econômica em Antioquia era melhor entre os cristãos. Então os irmãos falaram, olha, e lá Barnabé, lá a coisa está brava, lá a perseguição está muito grande, lá está faltando condições financeiras, nós vamos ajudar. Aqui não é dízimo e oferta, aqui é mais do que dízimo e oferta. Aqui é outro tipo de ajuda. Nós vamos tirar aqui do que nós temos aqui 30%, 40%, 50%. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou dizendo que eles fizeram socorrendo os irmãos lá de Jerusalém. Não era para Pedro, não era para Tomé, não era para João, não era para a igreja sobreviver, principalmente os pobres. Entendeu? Então, o que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de quem? De Barnabé e Saulo. A gente vai ver no capítulo 12 em diante um crescimento ainda maior. Nós vamos ver dentro em breve esse ministério de Saulo, que vai ter o seu nome mudado para Paulo, invadir totalmente o Ocidente conhecido de então, para que um dia a palavra de Deus chegasse a mim e a você. Esses homens aqui estavam trabalhando, e mulheres, diuturnamente pelo Evangelho, sendo chamados, a ponto de serem chamados de pequenos cristos. Louvado seja o nome do Senhor. E você, como aquela multidão, como aquelas pessoas sedentas, você também quer se entregar ao Senhor Jesus? Você também quer ser um pequeno Cristo? Sim, sim. Ah, que bom! Então ore comigo agora. Você está exatamente no momento da sua passagem. De criatura para filho. De criatura para filha. Repita comigo essa oração. Eu sou muito honrado por Deus, sem nenhum merecimento, por estar aqui, sendo a pessoa que talvez está liberando a palavra para você, e ela está atingindo o seu coração, e possa, no poder do Evangelho, fazer com que você, convertido, afastado, volte. Ou você, que nunca entregou a vida para Jesus, resolva sofrer e viver e vencer pelo nome dele. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador,
como aquelas pessoas lá de Antioquia, ao ouvirem Saulo e Barnabé, reconheceram, como Cornélio e sua família reconheceram ao ouvir a pregação de Pedro. Perdoa os meus pecados, os quais todos eu os confesso. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, agora e para sempre. Sela-me com teu Santo Espírito, me enche com a tua presença, Senhor. Eu quero viver para ti. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vem aí o capítulo 12. Um abraço, Deus te abençoe. Pequeno Cristo.